E aí, pessoal, um dos principais protagonistas do futebol brasileiro atualmente é Renato Portaluppi, né? Muito nós divulgamos sobre a sua participação, a conversa com o presidente Bolsonaro, e algumas dúvidas ficaram no ar sobre o que Renato pensa exatamente sobre essa questão. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar neste momento aqui, também lembrando de outras situações, outros estados, para a gente falar da volta do futebol. O que vocês acham e o que acham as grandes figuras do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal. Renato Portaluppi, na semana passada, ou retrasado, falou com o presidente Bolsonaro. E ali disse da necessidade de se começar a analisar a possibilidade de volta e de retorno. E agora, com o lado concreto disso, se buscou naturalmente a opinião do Renato. O Renato tem falado com algumas pessoas para saber exatamente o que ele pensa. E o Renato não pensa na volta do futebol. Ele é reticente com relação a isso. Inclusive, essa reticência de ter uma ideia um pouco mais conservadora com relação à volta do futebol, o Renato vê com muito cuidado, porque outros estados, sobretudo aonde o Renato está sediado hoje, que é no Rio de Janeiro, vive uma realidade completamente diferente da realidade do Rio Grande do Sul. E isso naturalmente mexe com a opinião dele, porque ele está vendo os hospitais, está vendo o que está acontecendo no Rio, está assustado com isso. E é lógico que ele tenha, o Renato que tem um coração gigante e pensa muito nessas questões, sobretudo em quem não tem estrutura. O Renato elogiou muito o que está fazendo o Grêmio Internacional, mas com relação a outras situações ele não se mostrou muito confiante, não. Ele fala, inclusive, na expressão humildade, eu preciso ter humildade para saber, e ele tem muito medo de que isso traga outros problemas, né? Problemas no sentido sobretudo de novas infecções, e que isso possa causar outros problemas, e que aí tem que parar mais uma vez o futebol. Essa é uma realidade que vai tomar, né? O medo, ele vai consumir a gente por um tempo, não tem o que fazer, né? Na verdade, estão todos assustados, a desconfiança, o medo do desconhecido é uma coisa que toma conta da nossa ilusão, do nosso pensamento, e naturalmente a gente tem essa preocupação, não tem o que fazer, porque a gente está convivendo com essa pandemia há pouco mais de 2 meses e não tem muitas informações. A gente vê as notícias de mortes de pessoas aí que estão lutando para sobreviver, mas de fato a gente não sabe aonde ele vai chegar, como ele vai ser resolvido. E isso naturalmente também pega e consome as pessoas que estão vivendo isso, né? E que tem muita voz ativa, que é o caso do Renato, que é o caso de outras grandes figuras do futebol. Aqui no Rio Grande do Sul, a decisão de ontem da Federação Gaúcha de Futebol, ela colocou na mesa o seguinte: nós vamos voltar. Aí, claro, o fato, que é uma coisa que me incomoda, tá? Esse troço de os clubes aceitarem porque o resultado esportivo foi desconsiderado, sobretudo o rebaixamento. Isso me incomoda, porque se não tivesse rebaixamento não ia querer voltar. E eu acho que a gente está diante de uma pandemia que ninguém tem que pensar no resultado esportivo, tem que pensar na parte do retorno do futebol para alimentar a economia, alimentar essa cadeia que movimenta tanta gente. Se tu joga a tua opinião de acordo com o teu resultado, tu está sendo de um egoísmo pobre, barato, e isso me incomoda. Por isso é que essa questão do Renato é uma questão que me parece pertinente. O Renato está tendo uma visão um pouco mais abrangente dessa questão, e a sua voz é uma voz importante de divulgação que a gente precisa ouvir. Essas pessoas que conversaram com ele, eu não tive a oportunidade de conversar, mas que eu conversei e falaram com ele, me disseram disso, desse cuidado que ele está tendo com o geral. E isso a gente precisa aqui valorizar. Renato reticente e um Renato de voz ativa, tentando um certo protagonismo, conversando com lideranças para que se tenha muita cautela nesse retorno. Parece que essa é a lição. Queremos voltar, mas vamos voltar com todo o cuidado do mundo, e todos estão tendo esse cuidado. A federação está tendo, alguns clubes estão tendo, lembrando mais uma vez, Grêmio Internacional são sinônimos de cuidado e de respeito aos protocolos. Estão dando aula disso, estão inclusive levando para outros estados o que está sendo feito aqui. Agora vem os clubes do interior, nós vamos ter todo cuidado com eles também, para que a gente aos poucos comece a voltar. E aqui a gente tem que concordar com essas posições. Renato reticente
e outras lideranças do esporte da mesma maneira, mas querendo o retorno do futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, não deixe de seguir o canal.